Olá, eu sou Andréa Rocha, advogada, especialista em direito imobiliário, e hoje eu vim aqui tratar de um tema muito importante do nosso cotidiano, da nossa vida, que é a doação de um imóvel, né? Essa doação de um imóvel, por que a gente faria a doação de um imóvel? Em especial para os nossos herdeiros, né? Para quê? Para evitar custo, porque a gente sabe que no Brasil o inventário é custoso, né? Envolve um valor considerável desse patrimônio para dar sequência no inventário. E mais, quando a gente faz essa doação, a gente vai fazer exatamente a nossa vontade. Ou seja, eu vou transmitir aqueles bens conforme a minha vontade. É claro, tem regras que devem ser cumpridas, e isso praticamente para tudo que envolve imóveis no Brasil, nós temos regras formais, ou seja, nós precisamos fazer de uma certa forma, por exemplo, por escritura pública e obedecendo à lei, tá? Então, mas isso é possível, então uma análise do caso concreto vai determinar como deve ser feito, mas via de regra, quando você faz essa doação em vida, você está permitindo que o seu patrimônio seja passado para os seus herdeiros da forma como é o seu desejo. Mas isso envolve uma questão muito importante. Você está fazendo isso da forma mais segura possível para você? Ou seja, quando eu dou um patrimônio, em especial um imóvel, eu estou dizendo, olha, esse imóvel, essa casa que eu construí, essa casa que eu comprei, essa casa que eu moro há 30 anos, 40 anos, 50 anos, ela agora não é mais minha. Ora, como assim? Eu vou perder meu imóvel? Calma, não, você não vai perder. Por isso que é muito importante a gente falar até de uma expressão que é muito conhecida, a maior parte das pessoas conhece essa expressão, que é o usufruto. Então a gente faz uma doação com reserva de usufruto. O que significa isso? Significa que, embora eu tenha doado este meu imóvel para os meus herdeiros, eu mantenho a posse, o uso deste imóvel, mas de qualquer jeito, sim, de qualquer jeito. A única coisa que você, quem está doando, né, você, o proprietário anterior, quando doa um imóvel com cláusula de reserva de usufruto, a única coisa que você não pode fazer é vender, porque a propriedade deixou de ser sua, mas todo o resto que envolve ser proprietário de um imóvel, você continua tendo direito. Então, por exemplo, você pode morar nesse imóvel, você pode alugar esse imóvel e o aluguel é só seu, né? Os seus filhos, os seus herdeiros, não necessariamente só os filhos, mas os seus herdeiros não podem exigir que você entregue, por exemplo, o aluguel para ele. Não, o aluguel é seu, o valor do fruto. Isso é interessante, mas no direito a gente chama isso de fruto. São os frutos daquele imóvel. Quais são os frutos daquele imóvel? O recebimento do aluguel, por exemplo, é um deles. Você pode morar nesse imóvel enquanto você for vivo. A cláusula de reserva de usufruto, ela só acaba com o falecimento, né, da pessoa que tem aquela cláusula de reserva de usufruto para ele. Então eu, doutora Andréa, estou doando o meu imóvel para as minhas herdeiras, minhas duas filhas. No entanto, somente eu posso decidir se quero morar, se quero alugar, o que fazer com o valor que eventualmente eu receber desse aluguel, e isso só acaba com a minha morte. Isso não acaba, a não ser que eu queira, né? Porque a gente pode retirar uma cláusula de reserva de usufruto. Aliás, por coincidência, eu atendi uma cliente ontem, uma cliente já bem antiga minha, que eu atendo já há muitos anos, e muitos anos atrás eu fiz para ela essa doação com reserva de usufruto para ela. E aí ela me ligou ontem que a casa é muito grande, que agora ela tá sozinha, né? Mora numa casa grande sozinha, e que aquilo tá cansativo, dispendioso, e ela gostaria de vender aquele imóvel para comprar um apartamento menor, mais perto de onde o filho mora, enfim. E aí ela me questionou justamente isso ontem, se ela poderia vender esse imóvel. E a resposta é sim, eles podem vender o imóvel, mas aí a gente tem que entender o seguinte: a
a propriedade não é mais dela. Ela, quando doou o imóvel para o filho dela, ela transmitiu a propriedade para ele, ou seja, ela não é mais dona do imóvel. O dono hoje é o filho. Então, para que seja vendido esse imóvel, os dois terão que entrar em concordância e ele aceitar assinar a venda e ela aceitar retirar a cláusula de usufruto, né, de reserva de usufruto. Sendo assim, é plenamente possível fazer a venda do apartamento, tá? Se eles optarem por isso mesmo, fazer a venda do imóvel, nesse caso é uma casa, quando for comprar outro imóvel, se eles optarem por comprar outro imóvel, pode ser feita da mesma forma. Compra no nome direto do filho, mas com cláusula de reserva de usufruto em nome dela. Então, isso é plenamente possível. Então, isso não inviabiliza, por exemplo, uma venda futura. No entanto, se qualquer um dos dois, ou a mãe que tem a cláusula de usufruto, de reserva de usufruto para ela, não quiser retirar a cláusula de usufruto, o filho não pode vender. Vamos lá, vai. Em tese, ele pode vender, porque é possível vender um imóvel que tenha cláusula de usufruto. O que na prática acontece é que ninguém vai querer comprar. Por quê? Porque quem comprar sabe que não vai poder retirar a mãe dele de lá enquanto ela for viva, enquanto ela não quiser sair. Então, por óbvio, efetivamente, né, na prática, ninguém compra. Por isso que a gente fala que não se vende esse imóvel, mas na verdade é porque ninguém quer comprar. Agora, se você achar uma pessoa que fala, não, tá bom, ó, eu pago bem baratinho, você quer vender? Eu até compro, mas eu pago bem barato. E é uma questão de negociação. Então, não é impossível a venda de um imóvel que tenha cláusula de reserva de usufruto. No entanto, na prática, eu confesso que eu nunca vi uma negociação de um imóvel com essa cláusula. Já vi muito isso, é comum. A gente vai lá, faz um documento, retira essa cláusula, ou seja, cancela essa cláusula de reserva de usufruto e vende normalmente o imóvel, tá? Mas, para isso, os dois têm que concordar. Então, quando você faz essa doação em vida com um único objetivo, com um único intuito de não precisar abrir o inventário no futuro, né? Que os seus herdeiros não precisem abrir o inventário no futuro, porque é dispendioso, muitas vezes dá briga, dá discórdia. A gente já falou bastante sobre esse tema aqui nos nossos canais. Voltem lá, porque vocês vão achar vários vídeos a gente falando sobre o problema de um inventário longo, às vezes judicial, são essas discórdias que causa na família. No entanto, nunca, se você me perguntar, doutora, eu posso doar o meu imóvel que eu moro, que eu construí, que em tese deveria ser transmitido só com a minha morte, eu posso doar agora para os meus filhos? A resposta é sim, no entanto, eu jamais vou te aconselhar a fazer sem essa cláusula de reserva de usufruto. E aí, um outro ponto que a gente também pode falar quando fala desse tema é o seguinte: existem outras cláusulas que a gente pode colocar nessas doações e que são pouco exploradas, no entanto, elas são muito importantes. Por exemplo, já imaginou você doar o imóvel para o seu filho e por algum problema na vida, ele passe a ser devedor de um banco, enfim, por qualquer motivo, uma ação trabalhista, numa empresa que ele tenha e que eventualmente tenha problemas financeiros e ele passe a ser executado. A primeira coisa que vão localizar é esse imóvel, né? Porque a gente sabe que no Brasil o imóvel ele tem toda uma documentação legal, uma documentação jurídica, tem um cartório próprio onde a gente vai lá e registra o imóvel. Então é muito simples, muito fácil localizar imóveis regulares de um devedor. E aí o que acontece? Já imaginou sua surpresa quando bate lá na porta um oficial de justiça e fala assim: olha, esse imóvel está indo a leilão porque o dono, seu filho ou seu herdeiro ou quem quer que seja que você quis doar o imóvel, está devendo e a senhora, por favor, se retire daqui, o senhor, por favor, se retire daqui, porque o imóvel foi comprado em leilão e eu sou o novo proprietário e vim aqui tomar posse do imóvel que eu comprei em leilão. Opa, que susto é esse? Como assim? Você vai perder o imóvel? Se
você não tomar as devidas precauções, sim, você pode perder esse imóvel. Então, uma outra cláusula que eu sempre aconselho que os meus clientes utilizem é a cláusula de inalienabilidade. Olha que nome difícil, inalienabilidade. Ou seja, que significa, primeiro, ele não pode vender porque ele quer. Segundo, impenhorabilidade, que é justamente para o caso do seu herdeiro ou a pessoa que recebeu o seu imóvel em doação não possa perder aquele bem por causa de uma dívida. Então você pode colocar essas cláusulas, aliás, eu aconselho que essas cláusulas sejam colocadas para que preserve o patrimônio, primeiro seu enquanto for vivo e também depois, né, numa eventual necessidade que o seu filho tenha. Ou seja, você está protegendo o patrimônio que você construiu, né, eventualmente demorou uma vida inteira para construir, e que você está permitindo que esse patrimônio também seja preservado e guardado para a existência dos seus herdeiros, dos seus filhos, daquelas pessoas, dos seus entes queridos que você entendeu que deveriam receber em doação o seu patrimônio, tá bom? Então, é assim, extremamente importante se lembrar dessas cláusulas. Claro, você não precisa ter o entendimento, você só precisa lembrar que existe essa possibilidade, e daí porque existe a necessidade de você sempre consultar um advogado que seja especialista em direito imobiliário, porque esse profissional, como eu sou no caso, né, especialista em direito imobiliário, a gente entende, a gente sabe manejar esses recursos que as leis nos dão para proteger o nosso patrimônio, porque se você lutou uma vida inteira para deixar um patrimônio para o seu filho, você não quer que esse patrimônio se perca, seja lá por que motivo for, né? Outra cláusula que também é possível colocar nessas doações são as cláusulas de incomunicabilidade. Cada palavrão feio, né? Cada nome horrível, assim, grande, difícil de falar, e até a gente que fala todos os dias às vezes enrosca, né? Mas é a cláusula de incomunicabilidade. O que significa isso? Significa que o seu ente querido que recebeu aquele patrimônio, se um dia ele se casar, ou já for casado, ou vier a se divorciar no futuro, o cônjuge, né, o companheiro dessa pessoa, não vai ter direito a partilhar esse imóvel. Ou seja, isso depende do regime de casamento, né, do ente querido que está recebendo o imóvel. Mas, assim, simplificando o assunto, o companheiro, o cônjuge, o marido, a mulher, ele não tem direito a dividir esse patrimônio. Sabe, quando a gente vai lá e infelizmente, por percalços da vida, as pessoas acabam se divorciando, elas têm que dividir o patrimônio. Este imóvel, se você colocar essa cláusula de incomunicabilidade, esse imóvel, o cônjuge do seu ente querido não terá direito a partilhar, a dividir esse imóvel, porque esse imóvel fica como bem exclusivo, né? Esse é o termo jurídico mesmo, chama bem exclusivo do seu ente querido, tá? Então, são algumas cláusulas que a gente deveria, eu colocaria. Se você falasse para mim, doutora, o que você faria? Eu colocaria essas cláusulas. Se você souber de alguém que está passando por essa situação, que está pensando em doar o imóvel para os seus herdeiros, compartilhe esse vídeo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, fala para ela, olha, converse com seu advogado, tem que ser um advogado especialista. Gente, eu bato muito nessa tecla de que tem que ser um advogado especialista, porque imagina só, você está com um problema no coração e você precisa de um médico cardiologista, e aí você vai no hospital, você fala assim, eu quero um médico. Qual médico? Qualquer médico. Será legal um ortopedista fazer uma cirurgia do coração? Eu não gostaria, eu acho melhor não, né? Eu acho que cada um na sua especialidade, daí porque a importância de você sempre consultar um advogado especialista em direito imobiliário ou de qualquer área. Se eu precisar de um advogado criminalista, eu vou procurar um criminalista. Eu não vou fazer, porque não é a minha área. Eu estudei, mas eu estudei superficialmente. Como o ortopedista também estudou superficialmente as questões do coração. Então, gente, é muito importante. Procure um advogado que seja especialista em direito imobiliário.
tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos nossos comentários ou então clicar no link da bio. E para mais conteúdos como esse, nos siga nas redes sociais.